Fala, Dev! Bora lá continuar então? Bom, na última aula aí a gente fez algumas alterações aqui na parte de cabeçalho, né? Mas ainda não terminamos. Deixa eu corrigir um gafe que eu cometi aqui na aula passada, que eu falei, teve uma parte do vídeo aí que eu falei o seguinte para vocês. Foi isso aqui, ó. Eu falei que um REN representa 32 pixels. Mentira! Não é isso. Um REN representa 16 pixels. Ah, mas o que é esses 16 pixels? É a fonte padrão que vem no navegador, tá? Aqui ou aqui, ele pega esses 16 pixels e representa na unidade de medida REN, tá? Então isso aqui vale 16 pixels. 32 pixels seria se eu colocasse 2 REN, ok? Então atente-se a isso. Corrigida a minha gafe, vamos continuar? Bora lá. Aqui no projeto, então, aqui nós temos no menu ó, Dashboard e Usuários, né? Aqui está Projetos e Usuários. Acho que eu andei escrevendo lá e acabei esquecendo, porque não vem isso aqui quando a gente cria, vem outros nomes aqui, mas é apenas o nome, tá? Então, sem mais delongas, Dashboard e Usuários. Vou salvar aqui, já alterou lá, ok? Então, a lista de menu lá é representada por esse array, tá? Que está dentro de data, ok? Que tem um array de objeto, que cada objeto contém um ícone, um título e uma rota, tá? E esses itens, ele usa uma diretiva do view muito massa. Aqui, ó. Ele criou esse componente lista, e aí, para cada item da lista, se eu tivesse 500 itens aqui, ele já ia repetir, ele já ia criar 500 itens de lista para mim. Ele usa o v-for. O v-for, né, ele declara aqui uma variável item. Enquanto encontrar um item dentro de items, que é a minha lista lá embaixo, ele cria essa aqui, que é um index, tá? É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda vez que você faz um laço de repetição, seja dentro aqui dos componentes, ele precisa de um aqui, tá? O to aqui, como o item aqui, ele tem essa propriedade to, que serve para apontar para uma rota, para algum campo. Eu pego do meu item, que eu acabei de encontrar aqui dentro de items, né? Aí eu defino que o tipo desse list item é um router e é exact, desculpa. Exact significa vai exatamente para a rota que eu estou apontando aqui, tá? E aqui ele tem essa propriedade, né? List itens action, list item action, que é a ação desse item, e dentro dela eu coloco o ícone. E depois tem o list item content, que é onde eu coloco o texto, o título, o que mais eu quiser. Esses três camaradinhas combinados me dá este resultado aqui, ó, dashboard e usuário, tá? Então aqui está a action, ele tem o ícone, e aqui o content, né? Que ele mostra o conteúdo do item aqui. Então, se eu tivesse 20 lá, ia aparecer 20 aqui, ó. Só para vocês verem o resultado, como é automático. Eu vou repetir aqui, ó. Automaticamente, ó, ele já cria para mim aqui, certo? Só que isso não é o nosso intuito, né? Eu só tenho dois ali mesmo. Vou dar um Ctrl Z aqui. Salvar. Ficou os meus dois itens lá, ok? Aqui ele está dando esse erro. Foi até legal dar esse erro aqui, porque ainda não existe essa rota, né? Então, obviamente, o que é legal? Ele já me trouxe aqui um 404 não encontrado, estilizado, né? O próprio Nux fez isso para mim. É essa página aqui, ó. Not full, ó. Se eu quiser trocar, por exemplo, da homepage, eu vou colocar página inicial. Só para ele aqui, ó. 404, ó. Página não encontrada. Ou algo assim. Ó, eu já retorno aqui com uma página de erro estilizada. Você pode quiser colocar uma imagem, pode fazer o que você quiser. É um HTML aqui que você pode personalizar da forma que você quiser. E aí a página inicial aqui ele volta para home, né?
a página inicial, que no caso é o barra aqui, que é o home, que vai ser o nosso login. Nós vamos mudar isso aqui, ok? Bom, feito isso, vamos fazer alguns ajustes aqui agora, tá certo? Vamos lá. Primeiro vamos dar vida a isso aqui, né? Esses botões aqui. Por enquanto, só esse botão aqui do logout, eu preciso criar o componente de login primeiro, então vamos dar vida a esse botão aqui já para mudar o tema da aplicação. Bora lá. Aqui então, deixa eu fechar essa página de erro, nós estamos aqui no nosso layout principal. Tá? Aqui no JavaScript, nós temos aqui a propriedade data, tá? Que ele me retorna os dados que são reativos e alterados aqui pelo HTML, pelo usuário. Essa propriedade data, dá para usar ela dessa forma, dando um return aqui, mas eu não gosto. Então eu já vou alterar ela, porque nós vamos usar ela assim em todo o projeto. Eu uso ela assim, ó, uma propriedade mesmo. Ela sendo uma arrow function, ela abre aqui um parênteses, fecha aqui e me retorna os dados. Simples, tá? Eu acho que assim fica mais limpo, mais fácil de entender. Vamos lá. Então, vamos dar vida a esse botão aqui. Dar vida não, ele é vivo já, na verdade. Vamos dar funcionalidade no clique dele, tá? Então, muito simples, nós vamos criar aqui, primeira coisa que a gente precisa ter. No nosso Vuex lá, a gente criou já o Vuex do tema, né? Então, se a gente vir aqui no Store, nós temos aqui o tema, que é o theme. Eu tenho um getter aqui, single, que ele me retorna true ou false, ok? E eu tenho o set aqui para me setar o tema. E o get, que ele vai pegar o tema, certo? Então, beleza, vamos lá. Então, eu vou importar lá do meu Store, né? Store barra nada, desculpa, barra Store. Eu tenho aqui o theme, tá aqui. Feito isso, nós vamos criar um método, né? Para a criação de métodos, de funções, métodos, funcionalidades, né? Dentro do JavaScript aqui do Vue, você tem a propriedade methods, tá? Ele é um objeto que recebe as funções ou os métodos que você vai criar. Eu vou chamar esse de setTheme. Ele não recebe nenhum parâmetro. Perdão, ele recebe um parâmetro sim. Eu vou pôr aqui dark mode booleano. Tá? E o que vai acontecer? Simplesmente eu vou chamar aqui this, que representa o meu próprio theme, né? Cifrão viewtify ponto dark theme ponto dark recebe dark mode, ok? Beleza. Depois que ele recebeu esse dark mode, eu preciso setar esse valor lá no meu cookie para salvar e quando eu carregar a aplicação o tema vir salvo, certo? Então como que eu faço isso? Eu vou chamar o meu Vuex lá theme ponto, a gente criou um método lá, ó, setTheme, não criamos? Tá aqui, ó. E ele recebe como parâmetro um valor booleano. Esse valor booleano vai cair aqui na chave tema, vai jogar lá o valor lá. Então setTheme, vou passar quem? Dark Mode. E boa, pronto, tá feito. Vamos testar? E não fez nada. Lógico que não fez nada, porque eu criei o método e não coloquei no botão aqui para funcionar, né? Como é que vai alterar? Então aqui no botão, a gente chama aqui o evento @click, tá? Eu vou colocar aqui o setTheme, né? Esse setTheme, ele recebe uma propriedade, né, booleana, então, abre e fecha parênteses aqui. Só que, o que eu vou passar? Eu vou passar o inverso do meu tema atual, né? Então, para passar o inverso de uma variável booleana no JavaScript, você coloca exclamação e passa o inverso do meu tema atual. Ou seja, se está true, ele vai falso. Se está falso, ele vai true. E assim ele vai fazer a jogadinha da troca do tema lá. Vamos salvar isso aqui agora. E agora a gente testa aí. Olha lá que maneiro, ó. Belezinha. Funcionando lindamente aqui, tá? Alguns detalhezinhos aqui agora, ó.
Vocês estão vendo que quando a gente deixa o tema light, a cor do botão aqui ficou bagunçado. Então, já vamos arrumar aqui que a gente tem que setar uma cor aqui, tá? Que eu esqueci de colocar uma cor fixa nele na hora que a gente criou aqui, tá? Que é o Gray Darken 3 aqui. Deixa eu colocar aqui. Essa cor, ela fica legal tanto no claro quanto no escuro. Então vamos lá. Novo projeto, Tooltip. Tooltip. Tá aqui, Tooltip. Color. Green Dark 3. E o botão aqui. Green Dark 3. Ok. Ok, que mais? E aqui a cor do ícone, né? Vou colocar a cor do ícone aqui, ó. White. Beleza, vamos ver. E maravilha. Agora a gente está top aqui. Legal? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que dá pra gente adiantar nessa aula aqui, para ela não ficar muito longa. Já trocamos aqui. Vamos criar aqui então esse componente de usuário rapidinho, só para não ficar dando esse erro aqui. Dentro da pasta componentes, eu vou criar um componente users.view, tá? Eu vou chamar aqui o meu vbase-ts. Vou pôr aqui um H1 aqui, ó. Usuários. Salvei. Beleza. Tá dando um erro aqui. Deixa eu ver. Acho que eu tenho que colocar isso aqui num container, senão não... Porque deu esse erro aqui. Tá. Vamos fazer assim, ó. Vamos criar... Deixa eu copiar isso aqui. Pera aí. É por causa do nome do componente aqui, tá, gente? Pera aí. Vamos criar assim, ó. Criar uma pasta users table.view. Beleza. Então, vbase-ts. Beleza. E aqui a gente coloca um H1 e eu vou chamar de users. Ok? É bom que aqui eu já vou demonstrar para vocês uma coisa bem legal. Questão de importação de componentes. Eu tenho que estar importando. Eu quero usar esse componente users dentro de pages aqui. Eu não tenho que estar importando o componente, certo? Basta eu simplesmente utilizar ele. Então em pages aqui, ó, eu vou criar aqui users, que é a minha rota, barra index.ts. View. Aqui eu vou pôr só um template. E aqui simplesmente eu chamo meu componente users table. Salvei. Ok. Users barra index. Ok. É só isso que eu preciso. Beleza. Se eu clicar aqui agora, tá lá, ó. Meu componente de usuário já tá valendo. Viu que facilidade? Eu não preciso importar, lembrar de ficar importando nada. Ok? Então agora a gente já não tem mais erro nenhum. Depois a gente vai trabalhar nesse componente aqui. Beleza? Valeu, até a próxima!